Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Fé é crença e confiança. É um dos fundamentos da natureza humana. É ela que nos leva a grandes realizações, materiais e espirituais. E é sobre o que nós vamos falar agora. Eu sou o Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre fé em Deus e em si, por um quarto de hora. Partiremos do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos versículos 14 a 20, em que ele escreve: Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. E Jesus, em resposta, lhe diz: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me ele aqui. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele, o espírito. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Tem a palavra lá no início que motiva o encontro do Pai com Jesus, que é o termo lunático. Esse termo é uma designação antiga para alguém que tinha ataques que hoje são chamados epiléticos. Na época acreditava-se que havia uma influência da lua nestes casos. Porém, nós notamos pelo desenrolar que os ataques que o jovem sofria vinham de um espírito que o obsediava. Sobre a obsessão, aliás, tanto os evangelhos como a experiência hoje demonstram que essa influência dos espíritos, aqui no texto chamado daimon, termo grego para espírito, pode expressar-se como sintomas de alguma enfermidade, por exemplo, cegueira, paraplegia, mutismo, esquizofrenia, etc. E esse era o caso que motivou a ida do pai até Jesus, os sintomas da epilepsia. A outra questão é sobre propriamente a fé. Ela pode ser entendida de duas formas: a crença em algo ou alguém, ou a confiança em algo ou alguém, que são coisas distintas. Isto é importante porque em primeira análise, vai além de simplesmente acreditar. Lembremos que aqui Jesus já deu autoridade, ou seja, a mediunidade aos discípulos para curarem. Eles já sabem disso, que são capazes. Porém, podemos entender que os que participaram deste evento, os discípulos, não tinham ainda confiança suficiente para fazer as curas. Ele mostra, trazendo a imagem da semente de mostarda, que nem é preciso muito. Não tem problema a fé ser pequena, basta ela existir. Por isso compara com o grão de mostarda, embora hoje haja divergência entre os especialistas para dizer qual é a mostarda da história. Mas a sua característica principal aqui, que merece o destaque, é o seu tamanho pequeno. E associado a isso, a possibilidade de rapidamente ela crescer e ficar grande. Daí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, vem então os espíritos da codificação dizerem sobre a fé como um sentimento inato dos destinos futuros do espírito. Ele já sabe. É a consciência que ele tem das faculdades imensas que foram depositadas nele em germe, na forma de germe,
lá no seu íntimo, em estado latente, mas que lhe cumpre fazer que desabrochem, que cresçam pela ação da sua vontade. É que normalmente a fé ela é vista somente pelo seu lado religioso, porque Jesus a colocou como poderosa alavanca. E também, por outro lado, porque muitos de nós, por muitos séculos, temos compreendido Cristo apenas como o chefe de uma religião. Mas se notarmos pelo que ele fez, pelo que ele mostrou, por aquelas curas e libertações, o que pode o ser humano quando tem fé, isso é, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Os apóstolos também não operaram os chamados milagres seguindo o seu exemplo. Por isso, a fé ela pode ter esse caráter humano ou divino, dependendo da aplicação que a pessoa dá das suas faculdades, das suas capacidades. Ela vai orientada para a satisfação das suas necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Vejam uma pessoa inteligente, com grande capacidade de realização, por exemplo. Ela se propõe a fazer um grande empreendimento. E ela tem sucesso se tem fé, porque sente em si mesma que pode e que vai chegar ao fim que ela está planejando. E essa certeza é que é a fé. Essa certeza é que dá aquela força imensa que nós encontramos para fazer as coisas que estamos nos propondo, qualquer coisa. Do mesmo modo, alguém que acredita na sua destinação celeste, que crê na vida espiritual, que sabe que está vivendo temporariamente em aprendizado aqui na matéria, desejando preencher a sua encarnação com nobres ações, encontra na sua fé a certeza da felicidade que o espera e também aquela força necessária para seguir, realizando, podemos até dizer, verdadeiros milagres de paciência, de devotamento, de abnegação. Então, com a fé, não há mais inclinações ou não há imperfeições que nós não possamos vencer. Relembremos o que disseram os Espíritos na codificação e o que disse Jesus. Temos colocado por Deus esse germe da força para realizarmos grandes coisas, que dependem da nossa vontade, que levará então à ação. Jesus nos conforta ainda dizendo que nem precisa ela ser muito grande. O próprio despontar de alguma confiança já nos faculta grandes coisas. Recomeços, iniciativas, reconciliações, sucessos materiais. Lembremos de acreditar e confiar. Estes são como verbos que já estão escritos por Deus no livro de nossas almas, mas que de nossa parte aguardam a iniciativa para a publicação, a benefício de todos. Lembremos, por fim, que, sendo a fé humana e divina, ao mesmo tempo que temos grandes capacidades de realizações já plantadas, aguardando a germinação, nada de bom se faz sem o auxílio de Deus. Gente, muito obrigado por esses minutos que nós passamos juntos. Eu espero vocês todos em nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir essa mensagem, essa reflexão. Em agradecimento, queria dedicar esse episódio aos ouvintes que nos escutam na Irlanda e na Itália, e em especial aqueles que deixaram uma mensagem lá na caixa de perguntas do Spotify, como a Vera Maria de Salvador, a Fátima de Mossoró, a Maluia do Carmo de Tucuruí, no Pará, e o Ataci de São José da Coroa Grande. Obrigado por nos acompanharem.
Se você gostou, clique no botão de seguir o nosso programa e assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e também de onde você é. Se quiser entrar em contato, pode me chamar também no Instagram, no Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal Gilton Carr, que eu respondo a todos. Mais uma vez agradeço, um abraço a todos e que Jesus os abençoe.